Bom dia, minha gente, vocês que me ouvem, que me veem, que me seguem. Peço desculpas porque eu estou gravando não do estúdio, mas diretamente da minha casa, logo pela manhã. Por isso, meu cafezinho que eu estou fazendo aqui para poder ficar mais alerta, com a mente mais lúcida nesse plano nosso de 3 dimensões. Pois bem, eu retorno agora para o corpo físico, há mais ou menos 30 minutos, ainda com as imagens bem vívidas em minha memória, a respeito dos eventos com os quais convivi agora desdobrado e quero compartilhar apenas um pouco disso com vocês. Essa noite estivemos junto com uma equipe de guardiões que trabalham na psicosfera aqui do nosso Brasil, e uma das coisas que nós fizemos esta noite foi, através do magnetismo, da projeção de passes magnéticos, desdobrar é, 3 dirigentes da nossa nação e tivemos uma conversa longa com eles. Contudo, o que nós notamos, muita gente fica perguntando que se está ocorrendo ou não um processo de influenciação espiritual. Sim, sempre isso ocorre. O próprio Allan Kardec fala que, em geral, são os espíritos que nos dirigem, seja para o bem ou seja para o mal, e aqui não vai julgamento de valores. Mas o que notamos nesses dirigentes com os quais conversamos desdobrados, junto com 2 guardiões que nos assessoraram, é que eles estão profundamente envolvidos com suas próprias ideias naquele processo que a gente chama de monoideísmo, de ideia única, de poder, de domínio, e aí não tem os espíritos superiores que querem auxiliá-los não estão tendo muito acesso ao seu psiquismo. Trabalhamos com passe magnético durante mais de 40 minutos, com eles dentro do corpo ainda, e o que notamos uma série de formas de pensamento bem destrutivas, daninhas, que estão sendo arquitetadas não somente por essas pessoas, mas sobretudo pela equipe que os secunda, por um grupo, até um grupo numeroso de pessoas, de encarnados, eu não estou ainda falando dos desencarnados, que participam com eles nesse momento histórico e incomum que nós vivemos em nosso país. Nós não podemos pensar que uma pessoa só é que arquiteta um plano, uma pessoa só que arquiteta toda a situação pela qual nós estamos passando. Não é isso mesmo. Sobretudo, existe uma equipe, um grupo, e esse grupo, naturalmente, é envolvido por entidades que têm interesses menos confessáveis, né? Acabam sendo médiums desses seres das sombras. É lógico que aqui não estou julgando as pessoas, espero que vocês me compreendam, porque nosso trabalho não é contra pessoas, conforme Paulo de Tarso fala, não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados e potestades, os príncipes da maldade, os príncipes das trevas nas regiões espirituais. Em Efésios 6,12 ele fala a respeito disso. Então isso não é interessante para os espíritos das trevas, para os opositores do Cristo. E aí eles procuram de toda forma fazer com que o país fique parado, com que todas as instituições quebrem, inclusive as instituições de ordem benemérita, que tem algum contexto de espiritualidade, porque a crise vai tomar conta de todos. Eu gostaria de lembrar, se me permitem um cafezinho, lembrar das palavras de Edgar Cayce em suas profecias modernas, uma profecia psicografada naturalmente, em que ele diz que nenhuma instituição, nenhuma pessoa, nenhuma família ficará sem ser afetada pelas dificuldades econômicas, sociais e de modificação de tudo que vai ocorrer na atualidade. Nenhuma instituição, nenhuma família. Isso significa que as editoras espíritas estão e serão afetadas, os centros espíritas estão e serão afetados, os dirigentes, os médiums, os simpatizantes, as pessoas comuns serão afetadas. Sob esse aspecto, dá para entender então o projeto das sombras que nós vimos essa noite desdobrado em plena ação, em impedir o progresso do país e travar. Mas, sobretudo, temos que ter cuidado, que também faz parte do projeto deles, colocar uma pessoa contra outra, amigos contra amigos. E nesse momento a gente tem que ter esse cuidado, sobretudo, porque vimos
a partir da base dessas pessoas, junto a alguns encarnados, alguns dirigentes do país encarnados, que eles querem hipnotizar a multidão, hipnotizar as pessoas. E ora, nós estamos vendo numa era em que nós precisamos reconhecer o direito do outro de emitir a sua opinião, de ter a sua opinião diferente da nossa. Isso não significa que eles estão contra nós, contra qualquer um que está emitindo a sua opinião, mas que tem opiniões e visões diferentes e merecem ser respeitados. Não interessa qual opinião seja, isso prevalece em todos os âmbitos, inclusive da sociedade extrafísica. O que ocorre hoje, devido a essa hipnose coletiva promovida por espíritos sombrios, é que se alguém emitir uma opinião diferente do outro, vira briga, vira discussão, e aí temos casos de pessoas que estão, famílias com brigas homéricas, amigos que de longas datas que param de conversar um com o outro, porque um pensa de maneira diferente e opta em seguir um caminho diferente. Temos que ter muito cuidado com isso, porque a partir do que nós observamos essa noite, as sombras intensificaram muito a ação delas. E como eles são muito arrojados, não são nada tímidos, eles esforçam o máximo para se estabelecer de maneira mais destrutiva possível para a nação como para o indivíduo, e principalmente para nós que estamos envolvidos numa busca de espiritualidade. Aí eu gostaria de deixar aqui para vocês esta parte, porque ademais eu vou compartilhar com maiores detalhes para quem faz parte do colegiado de guardiões. Por que isso? Muita gente fala assim, mas você está privilegiando. Sim, estou, porque quem está no colegiado de guardiões está estudando há mais tempo e temas que não são abordados no dia a dia da casa espírita. Temas que a gente aprofunda sobre a filosofia, sobre as energias, sobre os instrumentos empregados pelas sombras, tanto quanto pelos emissários do bem, os guardiões, a fim de estes ajudar a humanidade e aqueles de atrapalhar. Então, para as pessoas que participam do colegiado, eu pretendo agora ainda continuar a gravação desse vídeo falando sobre a arquitetura que está por detrás desse sistema vigente em nosso país, né? E como fazermos frente a isso e sermos instrumentos dos guardiões para que possamos reverter o panorama atual. Mas não se iludam, ninguém, nenhuma instituição, nenhum ser humano nesse momento ficará sem ser afetado pela situação que já bate à nossa porta, seja através do bolso de cada um, seja através das perspectivas de futuro que nós tenhamos elaborado ao longo do tempo. Fica aqui então o meu relato reduzido, resumido, do que nós vimos esta noite e é bastante preocupante. Oremos, perseveremos, mas nos manifestemos também, porque a gente sabe que, conforme Allan Kardec diz, que o bem só não predomina sobre a terra porque os bons ainda são tímidos. Eu diria que os bons às vezes são até covardes, porque não querem se manifestar por medo de ataques, por medo do que vão falar, medo de perder emprego, medo disso, e não sabe que daqui a pouco não terão emprego e não terão nada se não se manifestarem em favor do bem, em favor da verdade. Para vocês que são do colegiado, que estão se inscrevendo, fique atento que esse vídeo vai continuar, e aí eu vou falar sobre a arquitetura que está por detrás disso, inclusive envolvendo pessoas do bem, pessoas com boa vontade. Um grande abraço a todos, que esse dia seja um dia de esperança para todo o nosso Brasil.